Então, e você, está preparado? Vamos começar então a nossa Masterclass? Vamos lá? 3, 2, 1. Estou muito feliz em receber todos vocês aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass dos 4 passos simples, onde nós vamos aprender a cura da síndrome do salão vazio. Até o final dessa nossa aula, você vai sair com toda a convicção de que todo o problema não está relacionado à quantidade de clientes, ou seja, se o salão está vazio ou não. Você vai entender o que está relacionado com o problema no seu faturamento. Na verdade, é a falta de conteúdo. Bruno Galdino, como assim? Isso mesmo. Então, até o final, eu vou compartilhar com você todos os segredos para você entender que está relacionado à falta de conteúdo e não à falta de cliente. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre todo esse processo que eu venho caminhando, todo esse processo que eu estou mais de 3 anos aí na vida compartilhando com profissionais cabeleireiros e viajando um pouco pelo mundo, viajando um pouco em alguns países, viajando por todo esse Brasil. Eu bati muito papo com vários e vários cabeleireiros. E eu quero que você entenda 100%. Você vai sair dessa Masterclass 100% ciente, cara, que o que está conectado com o seu problema, que é a falta de faturamento, não é a sua agenda vazia, não é o seu salão vazio. Eu vou te mostrar isso e você vai, com toda certeza, mudar o histórico do seu salão. Beleza? Todo esse processo, eu não vou nessa Masterclass uma nova técnica de corte, uma nova técnica para o cabelo. Eu não vou te ensinar isso trazendo um novo conceito de produto revolucionário. Não. Nada disso. Tudo que nós vamos fazer aqui está relacionado à transformação. E eu, já há algum tempo, tenho falado com profissionais cabeleireiros sobre transformação. Eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra que eu estou usando, porque ela vai fazer todo o sentido no caminhar aqui da nossa Masterclass. Beleza? Então, na verdade, nós vamos falar hoje de transformação, e isso com toda certeza vai te auxiliar, isso com toda certeza vai te dar a direção para você sanar esse maior problema, que é a falta de faturamento do seu salão. Com toda certeza, você não está aqui por um acaso. Se você chegou aqui, é porque com certeza você tem passado aí em vários cursos, passado em vários lugares, procurando uma solução que, na verdade, nós não estamos simplesmente procurando técnicas, na verdade, a gente não procura só isso. Outras vezes a gente vai num curso, a gente também quer aprender, além de uma técnica, nós gostaríamos de aprender algumas soluções, porque, na verdade, o que o cabeleireiro muitas das vezes está buscando é faturamento, o que ele está buscando ali é faturamento. E você já passou, com certeza, em vários cursos, aprendendo técnicas de serviços para o cabelo, mas o que talvez não compartilharam, o que talvez não te ensinaram, é o que nós estamos aqui hoje propondo para você, que é como nós podemos sanar, como nós podemos curar essa síndrome que tanto tem te afetado e mexido aí com o seu psicológico. Bom, antes de passar para vocês esse passo a passo, os 4 passos, eu quero te contar um pouquinho como é que foi que eu desenvolvi essa técnica, como é que foi que eu criei esse método e com toda certeza tem mudado a minha vida e eu tenho convicção que também vai mudar a sua vida a partir de hoje. Antes de tudo, quem é esse cara, né? Quem é que está falando comigo? Talvez a gente ainda não se viu, talvez seja a primeira vez que você esteja me vendo. Meu nome é Bruno Galdino, eu sou hoje especialista em penteados, eu faço noiva, eu sou cabeleireiro há 15 anos, há mais de 15 anos, quase 20 anos como cabeleireiro aqui no Brasil, e sou muito feliz com o que eu faço, sou pai de um filho, meu filho tem 14 anos, Israel, eu amo ele de paixão, meu orgulho, meu filhão, e hoje eu estou atuando em um salão em São Paulo, que é o Jaque Giannini, e tenho desenvolvido muitos métodos, tenho desenvolvido alguns pontos importantes e compartilhado por todo o Brasil e também em alguns países do mundo. Deixa eu te contar um pouquinho sobre a minha história. Eu tinha lá os meus 10 anos,
9, 10 anos de idade, e, cara, eu passava por umas dificuldades muito grandes. Me lembro quando nós íamos para o colégio, a minha mãe pegava ali os filhos e preparava ali um copo com café e colocava um pouco de farinha naquilo e fala, cara, é o que tem, toma aí. E nós tomávamos, íamos para o colégio e torcendo, pedindo a Deus, rezando, orando para que no colégio tivesse ali alguma coisa melhor. E a gente dava sorte, às vezes tinha ali um macarrãozinho, uma salsicha, e aquilo nos ajudava muito. E aí o que acontece? Eu não me conformava com aquilo, né? De alguma forma, né, naquela idade, na infância, eu olhava aquela situação e eu não aceitava aquilo, né? Cara, por que a gente tem que passar por isso? E ali da minha forma, né, dentro das minhas limitações de entendimento como criança, eu não aceitava aquilo. E foi quando eu tive a oportunidade de entrar nesse universo da beleza, cara, nesse nicho incrível da beleza, e fui para dentro de um salão, comecei a trabalhar muito pequenininho e já comecei a viver as minhas primeiras transformações, já então não conformado com aquilo, então eu resolvi transformar. Claro que naquela época, como criança, não tinha esse entendimento, mas de alguma forma as minhas atitudes me levaram a chegar a uma primeira transformação. Um pouquinho mais velho, eu consegui aí entrar num salão um pouco maior, aonde eu tive ali, conquistei algumas coisas, então tive uma primeira transformação. E foi num primeiro momento que eu também passei já por um baque que foi muito interessante, aonde devido a fazer escolhas erradas, né, e às vezes a gente acaba fazendo algumas escolhas e achando que aquela escolha que nós estamos fazendo é a melhor escolha para o momento. E devido a essa escolha, eu acabei tomando um baque, perdi tudo, e aí o negócio complicou, porque chegou uma fase, eu já casado, já com filho, meu financeiro foi lá embaixo, já como cabeleireiro, e aí por conta disso, eu me lembro que eu fui despejado da minha casa, e morando aqui em Osasco, na Grande São Paulo, e fui despejado com esposa, com filho, e aí o desespero bateu, falei, e agora o que eu vou fazer? Não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para fazer as coisas, não tinha dinheiro, às vezes, até para comprar um produto no salão, não tinha dinheiro para ir trabalhar, às vezes, para o salão, não tinha dinheiro, às vezes, para comer no salão, e aí deu problema, fui despejado, e eu ia montar ali eu ia para uma comunidade, num lugar invadido, isso não tem problema, isso não é mal, e a minha sogra, ela acabou não deixando, e a gente foi morar de favor na casa da minha sogra. Só que nesse processo, cara, eu já estava com a cabeça desesperada, porque falava, meu Deus, e aí? Eu já sou cabeleireiro, as coisas não estão acontecendo, não estão fluindo, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? E naquele momento veio essas dúvidas, né? Vontade de desistir, vontade de parar, olhando e me condenando, falando, cara, eu não sou bom cabeleireiro, eu não sou bom profissional, via um ou outro conseguindo já ser um pouco melhor, e aquilo, para mim, acho que foi o checkmate para começar a mudar a minha linha de pensamento. Foi num dia que eu estava na casa da minha sogra, a gente morando lá, o meu filho, ele chegou, e naquela época ele tinha 3 anos de idade. Confesso que foi uma das melhores fases da minha vida com meu filho. Filho, eu te amo. E aí, só que hoje ele está com 14 anos, então ele já é um pré-adolescente, está numa fase diferente, meu companheiro de PlayStation, mas enfim. E naquela fase ele estava chegando em casa, estava brincando, e aquela criança nessa idade é incrível, e ele brincando, chega para mim, eu estava em casa com meu filho, ele fala, pai, eu tô com sede, me dá um suco. E confesso para vocês que esse dia foi um dia muito marcante na minha vida. Ele me pediu suco, eu fui na cozinha, fui para a geladeira, cadê o suco? Não tinha suco. Eu não tinha nenhuma fruta, eu não tinha nenhum suco de caixinha, não tinha nada, cara, para ofertar para meu filho. Eu acho que eu lembro que uma vez eu contando sobre essas histórias, eu tinha até dificuldade de conseguir contar essa história, porque foi muito difícil, Cara, como é que você não tem condições de nem dinheiro para comprar um suco? Eu não tive para dar para meu filho. Foi a pior fase que eu passei. E aquilo me marcou muito. Então, eu também já passei por essa fase que talvez você que está aí me assistindo, talvez você está aqui acompanhando, talvez chegou até aqui com esse pensamento, Bruno, pelo amor de Deus, cara, eu passei por isso também, e é horrível. Mas foi exatamente nesse momento
a minha cabeça também começou a não aceitar por quê? Por quê? Eu não tinha ainda o entendimento de tudo aquilo, mas eu também não me conformei. Cara, eu não me conformei. Então, dentro dessa nossa Masterclass, antes de te falar desses 4 pontos, se já posso compartilhar com você alguma coisa, parabéns. Porque se você está aqui agora assistindo essa Masterclass, é porque você não está se conformando com o momento que você está vivendo no seu salão hoje. Então, você já mostra que você é diferenciado. E eu não me conformei naquele momento. E o que foi transformador na minha vida foi quando eu consegui ir para um outro salão, um salão maior, onde eu conheci alguns profissionais. E dentro dessa equipe, eu conheci 2 cabeleireiros. Cara, que foi surreal. 2 cabeleireiros que eu olhava aquilo e falava, uau, a forma deles atenderem, a forma deles falarem com a cliente, a forma deles envolverem a cliente, cara, era diferente de todo mundo que eu já tinha conhecido, que eu já tinha visto trabalhar. E o mais interessante é que dentro do mesmo salão, cara, os outros cabeleireiros não faziam igual. Ele era diferente até dos cabeleireiros lá dentro do próprio salão. E eu ficava olhando aquilo, eu ficava assistindo, né, os profissionais atuando. Foi então que, depois de alguns meses ali acompanhando, vendo eles fazendo, eles eram incríveis, tinham um faturamento incrível. Todas as clientes que faziam com eles queriam retornar, queriam estar com eles, queriam fazer o cabelo. Eu falei, cara, como assim? O que está acontecendo? E aí foi quando eu resolvi olhar para eles e falar, tem alguma coisa diferente. E eu tive ali um momento de analisar e falar, eu preciso fazer algo diferente. E quando eu pensei, preciso fazer algo diferente, eu passei a analisá-los. E analisando a forma que eles atuavam, analisando como eles falavam, analisando como eles faziam todo o processo, então ali começou a mudar o meu pensamento e eu tive um primeiro entendimento. Primeiro eu entendi que eu tinha que atender as minhas clientes de forma diferente. E eu quero dizer aqui 2 palavrinhas para vocês que eu acho que é fundamental. Eu tinha que atender as clientes de forma única e de forma exclusiva. E aí, quando você pensa atender de forma única e de forma exclusiva, você começa a pensar, como é que eu faço isso? Às vezes, tantas clientes, cara, dá para fazer a cliente se sentir única e exclusiva. E naquele momento, eu entendi e criei alguns métodos, criei algumas formas que me fizeram chegar até aqui, me fizeram ser reconhecido no atendimento de noivas, no atendimento de penteados, e a história mudou. Então, a história mudou. E mediante a isso, eu criei esses métodos, e um desses métodos é os 4 passos de forma simples que você vai curar essa síndrome. Em falar em síndrome, como é que, Bruno, você criou tudo isso? Exatamente, esse foi o start. Então, nesse momento, eu percebi que nós não tínhamos cliente ou nós não tínhamos faturamento, era todo um contexto maior. Quando eu estive nesse salão, quando eu passei com essa equipe, me fez entender, me fez perceber, foi então que eu criei alguns métodos, e um desses métodos eu estou aqui hoje para compartilhar com você, porque viajando, passando, falando com um profissional, eu tive um entendimento. E aí me deu uma sacada em algum momento, dentro desses últimos 3 anos, que eu falei, cara, eu descobri qual é o propósito da minha vida. Inclusive, em um dos meus treinamentos, eu sento com os profissionais e faço exatamente a pergunta que eu vou te fazer agora. Qual é o propósito da sua vida? Por que você nasceu? Para que você nasceu? E eu tive esse momento. Quando eu comecei a fazer todo esse processo, cara, por que eu nasci? Qual o meu propósito? Então, descobri o meu propósito. Eu vou te falar, e é algo incrível. Eu descobri que eu nasci para transformar vida de pessoas. E eu quero que você tenha total convicção. Hoje eu vou entregar o meu máximo para transformar a sua vida. E eu quero que você saiba o seguinte: você talvez ainda não percebeu que você também nasceu para transformar vidas. E olha como é que vai ficar muito claro para você entender isso. Você muda a vida das pessoas através da beleza. Eu disse lá em cima, um pouquinho antes, e vou repetir para você. Presta atenção nessa palavra, transformação. Ela vai fazer todo o sentido na nossa vida. Deixa eu te compartilhar uma linha de pensamento que eu estou agora, que faz todo sentido. Ainda hoje, um pouco antes de trabalhar aqui com vocês, para fazer essa Masterclass, eu estava fazendo aqui uma pesquisa rápida e para fazer uma comparação. E essa comparação é referente a aparelho celular.
Vamos imaginar hoje um telefone, um aparelho de telefone da iPhone, e que ele vende, sei lá, aquele X. Eu, por exemplo, não tenho ele, mas é aquele X. Agora eu quero que você imagine uma outra marca, sei lá, vamos dar um exemplo, uma LG da vida. Quantos aparelhos telefônicos essa marca LG ela tem que vender para conseguir atingir o mesmo faturamento da marca que vende o iPhone X? Olha só que interessantíssima essa linha de raciocínio. Um vendeu um aparelho, uma marca vendeu um aparelho. A outra marca vendeu 10 aparelhos. Eu quero que você entenda e já faça a partir de agora uma mudança na sua mente. E antes de tudo, deixa eu te falar uma coisa que eu gosto muito de falar, e por favor. Cara, eu não sou o seu pai, eu não sou o seu irmão, não sou, mas eu quero que você me considere como um amigo. Tudo que eu vou te falar agora, eu vou falar do fundo do meu coração. Porque caminhando e andando, eu entendi que se eu transformar a sua vida, se tudo que eu compartilhar com você para transformar a sua vida, tem um cara que eu gosto muito chamado Augusto Cury, e ele tem um livro que ele fala o seguinte: quando você compartilha com as pessoas, mais janelas na sua mente você abre para adquirir novos conhecimentos. Então não é só você que está ganhando, eu também compartilho e tenho mais ideias, mais dicas, mais informações que vai mudar e transformar a minha vida. Eu vou ter o maior prazer de também compartilhar com você para impactar e mudar a sua vida. Então, por favor, eu quero que você grave aí no seu coração, grave na sua mente essa primeira informação que eu vou te dar. Com esse comparativo de telefone e celular, eu consigo fazer o seguinte entendimento: não é volume, não é a grande quantidade que vai fazer chegar no faturamento maior. O que a gente consegue fazer para valorizar? Eu não estou dizendo para você chegar no seu salão, pegar o seu serviço, eu vou cobrar o meu serviço agora 10 vezes mais caro. Não é isso. Sem mais delongas, vamos começar aqui falando um pouquinho do primeiro passo, de tudo que eu analiso, de tudo que eu enxerguei nesse mercado, que pode fazer a grande diferença na nossa vida, que pode fazer a grande diferença na minha e também na sua vida. O primeiro passo, eu quero que você entenda, é levar uma experiência. O que é levar uma experiência? Primeiro, vamos pensar o que é uma experiência. Olha só, no meu ponto de vista. Uma experiência é quando você vive algo em algum lugar, com alguma coisa, que você jamais vai viver em algum outro lugar. Ou seja, para mim, uma experiência é algo que você vive, que você não vai viver aquilo em nenhum outro lugar. Isso é uma experiência. Então, você precisa transformar, você precisa gerar uma experiência para a sua cliente. Ainda que você tenha uma cliente, duas clientes, entenda uma coisa: se você gerar uma experiência na sua cliente, vai ser algo diferenciado, vai ser algo transformador. Entende isso? Deixa eu te compartilhar algo sobre experiência. Teve uma vez que eu precisava comprar uma camisa básica, e aí eu fui numa loja, no shopping e tal, cheguei lá para comprar, de praxe, entrando na loja. Na hora que eu estava entrando na loja, já veio uma vendedora para abordar, e geralmente é padrão, né? Mas eu percebi que quando ela chegou, ela me abordou diferente, falou de uma forma diferente, me fez uma recepção diferenciadíssima. Eu já falei, uau, perguntou meu nome, se apresentou, e a partir daquele ponto, tudo que a gente conversava, tudo que ela ia me falar, ela me chamava pelo nome. Eu falei, uau. E um outro ponto importante é que ela começou a perguntar o que eu fazia, e aí, entendendo e descobrindo isso, ela conseguia conectar, olha o que eu vou compartilhar com você, presta atenção. Ela conseguia conectar aquilo que ela me perguntava, aquilo que ela sabia de mim, com uma necessidade em cima da venda, em cima da roupa. Eu falava, uau! Eu saí de lá com muito mais roupas do que eu esperava, do que eu achava que eu ia comprar. E verdade, eu comprei umas camisas e falei, caraca, essa aí foi sensacional. Olha que muito louco. Lá, até café ela me serviu, velho. Até café ela me serviu. Tem noção disso? Então, para mim, a forma dela falar, a forma dela me receber, a forma dela apresentar a roupa, cara, ela falava, eu falei, caraca, velho. Então, isso foi muito importante, isso foi uma experiência muito diferenciada. Agora, olha só o comparativo no salão. Muitas das vezes, no salão, a gente até fala com a cliente. Muitas vezes a gente até conversa com ela, mas de assuntos que não são interessantes. E a condução que eu tive, essa experiência que ela fez eu viver, ela conseguiu conduzir isso de uma forma incrível, e que para ela foi bom, para ela foi incrível. Para mim também, que sanou ali as necessidades que eu tinha. E isso é muito, muito, muito importante. Ok? Então, vamos pensar como é que você consegue colocar isso no seu salão? Como é que você consegue fazer a sua cliente viver uma experiência?
Eu estou conseguindo ativar isso na sua mente? É isso que eu quero. Eu quero ativar na sua mente o entendimento de como fazer a cliente viver uma experiência dentro do nosso salão. Porque você precisa entender, se você não conseguir fazer ela viver uma experiência no seu salão, aí começa aquela questão, pô, meu salão está ficando vazio. Sabe por quê? Porque ela vai passar no outro salão. Se a cliente der para ela R$10 de desconto, cara, vai levar ela te largar. Pensa sobre isso. Eu comecei a ter lucros quando eu comecei a colocar em prática esse passo, fazer a minha cliente viver uma experiência. E olha só, quando eu atendia a cliente, lá naquela outra época que eu te falei, cara, eu era mais um, eu atendia como todo mundo. Eu era mais uma opção. Era isso que acontecia. Quando eu passei a aplicar esse método, esse primeiro passo, como fazer ela viver uma experiência, cara, a cliente começou a ver diferente. E o meu ticket médio melhorou. A minha cliente, quando chegava, só falava, não, eu quero o Bruno. Porque eu fazia algo a mais. Não era só o serviço, era uma experiência. Vamos pensar, onde você já pode ter vivido uma experiência? Talvez numa loja, alguém te atendendo diferente, talvez num restaurante, você no Brasil que teve a oportunidade de algum restaurante diferente. Eu não sei se você já teve condições de, por exemplo, num restaurante, aqui em São Paulo tem muito, vários estados também tem, aquele Outback. Cara, uma experiência. Velho, comer lá uma carne, você come em qualquer lugar, mas não é aquilo. É a experiência que ele consegue viver lá dentro. Você está entendendo? Então, não é o serviço pelo serviço, é a experiência que você consegue fazer em volta daquilo. E quando eu comecei a fazer a minha cliente passar por uma experiência diferenciada dos outros, eu comecei a ter, primeiro, fidelidade. Ela começava a falar para a amiga dela, para a irmã dela, ela falava para os outros assim, cara, é muito legal. E as clientes viam também querendo passar pelo mesmo processo. E isso é incrível. Passando pelo momento da experiência, eu criava uma experiência para a minha cliente. E isso era muito legal. Quando eu comecei a aplicar esse passo, eu comecei a perceber que uma cliente indicava outra cliente. Então, eu tinha ali um crescimento exponencial. Então, na minha semana, se eu atendia 2 clientes, eu passei a atender 4 clientes. Porque isso vai gerando, e é muito engraçado, é muito louco o poder disso. Porque as pessoas começaram a me olhar de forma diferente, de novo, porque eu fazia essas clientes viverem uma experiência. Eu pedi, analisa você. Imagine uma experiência que você tenha vivido diferente em qualquer outro lugar. Mas a experiência é coisa simples, às vezes. Não é uma experiência macro, não é aquela experiência, uau, tal, foi lá no parque de diversão da Disney. Cara, legal, legal. Eu não fui lá ainda, mas a gente fala, cara, experiência na Disney. Quantos parques de diversão você já foi? Mas tem uma experiência diferenciada. E aí você me pergunta, Bruno, o que eu poderia fazer aqui no salão para ser uma experiência? Presta atenção. Eu vou te falar algumas coisas, mas eu não quero que você faça copie e cole. O que eu quero é gerar uma transformação também na sua mente. Eu quero que você pense. Eu quero que você descubra coisas diferentes. Porque uma coisa que eu ouço, eu acho isso muito bacana, muitas das vezes você vai absorver de outros lugares, você vai tirar de outros lugares ideias incríveis. Talvez, como eu falei, um restaurante que você foi, alguém que falou diferente, alguém que fez um ritual diferente, alguém que fez alguma situação diferente. Isso é importante. Beleza? Então, como é que nós aplicaríamos isso no salão? Cara, pensa talvez na mudança do layout do seu espaço. No layout do seu salão, sabe? Mudar um sofá, mudar uma cadeira. Não sei. Vamos pensar, por exemplo, no seu lavatório. Pensa lá no seu lavatório. Olha que muito louco. Você pode fazer, por exemplo, musicoterapia. Faz ali, coloca uma musicoterapia perto do lavatório, enquanto a cliente estiver ali lavando o cabelo, uma música que faça sentido com relaxamento. Trabalha ali uma luz, uma iluminação de luz mais baixa. E isso já se torna uma experiência. E é algo que você já pode falar, cara, deixa eu fazer essa minha cliente viver essa experiência. Se você faz isso, quando a cliente chegar no seu salão procurando um serviço e passar por essa experiência, sabe o que ela vai pensar? Caramba, meu, eu vim aqui no salão dela ou dele e passei por essa experiência. Só que semana passada eu tinha ido lá naquele salão para experimentar, ele me dava R$10 de desconto. Cara, quantas vezes a gente perde uma cliente por conta de R$10 de desconto? Você já passou por isso? Quem nunca? Então, só que ela vai pensar o seguinte, ok, eu vou ter lá aqueles R$10 de desconto, mas eu não vou passar em nenhum outro salão pela experiência que o Bruno me fez passar, que a Maria me fez passar, que a Patrícia me fez passar. E isso é muito importante. Entende? Então, ainda algumas outras coisas. Cara, aromaterapia, sabe? Cheiro, trabalho cheiro do seu salão. Não estou dizendo que é esses pontos que vai fazer você
fazer a cliente passar por uma experiência. Não é isso. Eu só estou dando algumas ideias, algumas coisas para alertar sua mente, para despertar sua mente. Não faz copia e cola. Não pega o que eu estou te falando lá e faz exatamente isso. Mas desperta sua mente. Entenda que se você continuar atendendo a sua cliente da forma que você faz, como apenas a execução de um serviço, tem mais 50 salões que fazem execução de serviço. Você não vai mudar o seu negócio, você não vai aumentar o seu faturamento. Compreende isso? Faz esse exercício amanhã. Faz isso. O que o salão oferece? Qual a experiência? Boa, muito boa, extraordinária. Faz essa experiência. Então, o nosso primeiro passo foi levar uma experiência. E eu quero ter tido a oportunidade de ativar a sua mente, cara. Para de fazer apenas um serviço, faça ela viver uma experiência. E aí, vamos para o segundo, que é criar um ritual. Crie um ritual. Aí você me pergunta assim, mas Bruno, o que é criar um ritual? Deixa eu usar uma outra palavra que talvez encaixe ainda melhor nisso. Crie um processo. Crie um processo. Não tenha apenas um serviço por ter um serviço, mas crie um processo de execução. Então é um ritual, sabe? Não é simplesmente execução de um serviço. Não é simplesmente ser um executador de um serviço, mas cria um ritual. Crie um processo todo em volta daquele serviço. Eu te dei um exemplo de um restaurante. Pense, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer um restaurante chamado Outback. Lá é incrível quando você chega, todo aquele ritual que é gerado para servir. Talvez um outro restaurante que você vai, que ele faça um ritual para servir aquela comida. Fala, cara, que incrível! No salão é assim. E sabe o que é muito louco? Eu encontrei já pessoas que estão ali conseguindo criar esse ritual em volta do serviço. Não é simplesmente o serviço, mas é todo o ritual, todo o processo para conseguir executar, para chegar a executar no serviço e entregar aquilo que a cliente quer. Porque serviço por serviço tem um monte de gente que faz. Você entende isso? Serviço por serviço tem um monte de outros salões que faz. Mas se você conseguir criar um processo, se você conseguir criar ali um ritual em torno daquilo, a cliente vai olhar mais uma vez de forma diferenciada. E falando nesse processo de criar ritual, eu me lembro muito bem aqui de todo o meu processo, quando eu comecei a mudar todo esse processo no salão. Como eu falei, eu atendo muita noiva, faço muito penteado. E como é que eu consegui fazer esse processo? Como é que eu consegui trazer e não simplesmente executar, ir lá e executar o serviço? Não, eu comecei a criar um ritual, comecei a criar um processo. E é algo simples. É algo que você pode chegar no seu salão amanhã e já criar esse processo. Cara, presta atenção, por favor. Olha aqui para mim. Se você, às vezes, pegar no cabelo da sua cliente diferente, se você analisar o cabelo dela, cara, você vai levar 1 minuto, 1 segundo, 2 segundos, sei lá, 5 segundos para tocar no cabelo dela, analisar de forma diferente. Mas são coisas que você já tem, são coisas que você já sabe. Só que deixa eu compartilhar algo com você. Quando eu comecei a fazer isso no salão, uma das coisas que eu vivi foi um profissional, 1, 2, 3 profissionais, que não tinha esse entendimento, que riam, que me chamavam de louco. Sabe por quê? Olha que muito louco essa linha de raciocínio. Quando você está com uma cliente e faz ela, primeiro, lá, viver uma experiência, algo, sei lá, serviu uma bebida diferente que não tenha, né? Você fez ela ter ali um momento de um cheiro diferente, né? Uma música diferente, uma iluminação, são experiências. E aí você vem para o 2 e começa a criar um ritual. Cara, o cabeleireiro, às vezes, do seu lado, pode chamar até de louco. Até de louco. Sabe por quê? Tudo que é novidade, tudo que é meio que estranho para ele fala, cara, você é um ET. Só que uma pessoa, quando está fazendo algo que é diferente, ele pode ser chamado de louco. Mas segura essa, guarda essa daí. Olha só. Quando esse processo começa a gerar os resultados, sabe do que você é chamado? De visionário. Ué, você sai de ser chamado de louco, cara, que visionário, que incrível, olha o que ele fez, olha como ele mudou o processo, olha como ele criou um processo de atendimento, olha que não é simplesmente a execução de um serviço. Eu passei por isso, fui chamado de maluco. Só que, cara, você tem que segurar, porque é algo que eu acredito.
E aí, de novo, vou perguntar para você. Crie um ritual, não apenas um serviço, mas gere um ritual. São coisas simples, palavras simples que você pode fazer. E eu fiz isso. E quando eu fiz isso, eu comecei a gerar fidelidade. Aquela cliente, ela poderia ir em outro lugar. Ela poderia ir no outro salão. Quando ela chegar, ela fala assim, cara, pode até ter o mesmo serviço, mas não é igual. Porque não tinha um ritual, não tinha uma demonstração de interesse, não tinha uma demonstração sincera de solucionar o problema dela. A maioria das vezes, guarda isso no seu coração. Fazemos o que fazemos simplesmente pensando em dinheiro. Nós não pensamos em solucionar o problema da pessoa. De novo, guarda essa no seu coração. Tem um cara que eu gosto muito, o nome dele é Roberto Chirianchik, e ele fala o seguinte: solucione os problemas das pessoas e você tem um grande negócio nas mãos. Então eu comecei a gerar esse ritual para mostrar para ela que precisava de um processo para chegar no resultado. Mas, gente, isso era coisa simples, sabe? De tocar no cabelo, de fazer uma avaliação diferente. Isso era algo simples. Tem um comentário aqui legal, deixa a gente passar aqui para vocês. Não tem preço. Ó, exclusividade não tem preço. Guilherme, obrigado pelo seu comentário. Exclusividade não tem preço. Por isso, preste atenção, guarda aí no seu coração. Primeiro passo. Leve uma experiência para sua cliente, porque o serviço que você faz tem preço, mas a experiência que ela vive não tem preço. Crie um ritual no processo, crie um processo com o ritual, porque o serviço que você faz tem preço, mas o ritual que você cria não. O serviço que você faz, vários outros cabeleireiros já também fizeram um curso de técnica, de cor, de corte, que também faz. Mas a experiência que você gera para sua cliente, ele ainda não faz. Mas o ritual que você vai passar a criar para sua cliente, ele também ainda não faz. Então, atue no seu espaço, criando um ritual, fazendo algo diferenciado. E eu fiz isso bastante com as minhas noivas. Cara, quando eu comecei a gerar um processo, houve uma valorização. Porque é isso que acontece quando você gera experiência e quando você gera um ritual, começa a ter valorização. E eu falo valorização em todos os aspectos possíveis. Aplicador de produto versus especialista. Vamos falar um pouquinho aqui bem rápido. Qual é a diferença aqui de um aplicador de produto, um executador de serviço e um especialista? Cara, é básico. O cara que é aplicador de produto, primeiro, ele só pensa na grana. Grana. Tudo bem, a gente faz o que a gente faz, a gente quer ter resultado, a gente quer pagar nossa conta, a gente quer levar nosso filho no fast food, é verdade. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que quem fala isso é a Oprah, ela fala o seguinte: comece a fazer aquilo que te dá paixão, que você vai ganhar muita grana, em algum momento a grana vai vir. Então, assim, entenda que o que você faz, se você faz como aplicador de produto, se você já sabe, cara, olha que muito louco essa pergunta, você já sabe que a sua cliente vai fazer antes dela sentar na cadeira? Você já sabe? Você, me responde aí, me responde. Você vai na agenda, já lê, pô, o cliente chegou, ela vai sentar na sua cadeira. Ah, você já sabe o que ela vai fazer. Você já sabe o que ela vai fazer? Porque se você já sabe, você vai lá e faz e executa, você é um aplicador de produto, cara. Eu fui isso por muito tempo. Você é um executador de serviço, sabe? Pum, mecânico, engessado, vai lá e faz. Agora, quando eu paro, ouço a minha cliente, ouço o desejo dela. Quando eu consigo mostrar para ela que eu vou fazer um passo a passo, velho, é o que você já faz. Só que você só vai mostrar para ela de forma mais incisiva, bonitinho. Olha, precisamos disso, vamos fazer isso no seu cabelo. Ela vai falar, meu, como ele se interessa por mim, como ele cuida do meu cabelo. Não, produto, ela aplica, faz e acabou. Não é isso. Gere, mostre para ela que você se interessa por ela, mostre para ela que você quer fazer algo diferenciado. Fale uma, duas palavras diferenciadas, que talvez tenha um nome mais técnico, mas não algo difícil. Mas é difícil você falar, olha, vou pegar no seu cabelo para fazer aqui uma análise, para ver a estrutura. Acabou! As pessoas não fazem isso. Isso vai te mostrar que você é a diferença e você ali, então, se posiciona e ela te enxerga como especialista.
Faz sentido isso para você? Outro salão, concorrente, não é o concorrente, gente. Não é o concorrente, é a gente, é a nossa mente. A gente tem que mudar a nossa mente. Eu, por muito tempo no salão, ficava fazendo como executador mesmo. Estou falando de coração, eu era esse cara, executador de serviço, eu era aplicador de produto. Porque eu tinha que fazer e ganhar o dinheiro. Cara, se você criar esse processo, o seu ticket médio vai aumentar. Porque ela vai ver ali uma entrega diferente. Você criou um ritual. Ela vai ver algo diferente, o seu ticket médio vai aumentar. Bom, muito simples. Bruno, então tá bom, vai, já entendi, eu tenho que fazer esse ritual, eu tenho que criar. Cara, como é que você faz isso? Como é que você aplica? Olha, eu vou te dar uma dica muito rápida, presta atenção. Uma cliente chegou no salão, e isso você sabe, isso você tem, é muito rápido para se fazer. Eu sento a minha cliente, extraio ali o desejo dela, ouço ela, mostro o meu interesse por ela e começo a mostrar, fazer ali a criação daquele ritual e faço uma comparação. O cabelo dela é como se fosse uma casa. O cabelo dela é como se fosse uma casa. Mas, ó, todo mundo que tá aí, para aí. Não escreve nada, para. Olha aqui para mim. Presta atenção. Ouça. Quantas das vezes nós aprendemos e começamos a trabalhar no salão, a cliente chegava, até às vezes falava para a gente o que ela queria, a gente ia lá e executava e fazia a coisa. Aí depois que a gente fazia tudo aquilo, a gente fala assim para ela: oi, cliente, você quer aproveitar? Você não quer dar uma hidratadinha no cabelo? Aí, uma até ia lá e falava: não, beleza, pode fazer hidratação. Ou tratamento e hidratação, certo? Aí você fazia. Aí você fazia, passava lá uma máscara, colocava uma touca, tal, deixava agir, ela terminava, escovava, tal, ia lá para a recepção para pagar. Na hora de pagar, aí ela via lá o valor só do tratamento, só da hidratação. Só a hidratação ele está me cobrando R$80. Legal, mas ele foi lá, só aplicou uma máscara, mal aplicou, colocou uma touca, me deixou lá, foi embora, foi entrar no Facebook, entrou na rede social, ficou vendo uma revista, aquela revistinha básica da Caras, né, que às vezes a gente gostava de ficar vendo no salão, ou outra revista qualquer. Mas eu tô vendo na recepção ali em cima, eu tô vendo, tem um produto aqui também para vender, a máscara. Eu vou comprar essa máscara. Aí eu levo para casa, da próxima vez eu faço tal. E aí ela volta, você vai fazer talvez lá a cor dela, deu a sorte de repente ela voltar, você vai fazer lá a cor dela, e quando você vai fazer a cor dela, você oferece, vamos dar uma hidratada? Depois de todo o processo. Aí sabe o que ela fala? Vê se você já passou por isso, se é algo normal para você. Fala assim, não, cabeleireiro, fulano, precisa não, profissional. Sabe o que acontece? Eu comprei, estou fazendo em casa. Quebrou, acabou. Sabe por que aconteceu isso? Porque você não criou um ritual, você não criou um processo. E eu fazia isso também. Fica tranquilo, isso é normal. Só que muda a mente, usa o segundo passo, cria um ritual. E ó, um comparativo rápido que você pode fazer. A casa, gente, é igual. O cabelo é igual uma casa. O cabelo é igual uma casa. E olha que simples. Toda vez que você vai mudar, fazer uma reforminha na casa, você precisa cuidar da segurança. Olha que coisa simples. Se o cabelo é igual uma casa, como é que você vai gerar uma transformação no cabelo sem antes fazer os cuidados primários? Sem preparar o cabelo? Não pode! Isso é um ritual. Isso é mostrar para ela que você está cuidando dela. Mas sabe o que é muito louco de tudo isso? Quando você começar a fazer isso, você vai mostrar para ela que você não está interessado no dinheiro dela. Isso é de verdade, isso é de coração. Você está interessado em manter a saúde do cabelo dela. Você está interessado nela. E o mais muito louco de tudo isso, quando você faz isso, o que acontece? Aumenta o seu ticket médio. É muito louco. Criar esse processo, entender, mostrar para ela que você é entendido, mostrar para ela que você vai fazer ali um ritual, ela te olha, cara, de forma diferenciada, ela te vê como diferenciado. Falando um pouquinho sobre isso, falando um pouquinho sobre mostrar que você é diferenciado, eu quero começar a comentar, mas antes de comentar já o nosso terceiro passo, e eu estou falando com você, eu estou muito feliz que você está aqui, eu estou muito feliz que estou compartilhando isso com você, eu estou muito feliz de ter essa ferramenta aqui online para poder também, assim como eu estou alcançando essa transformação, transmitir para você essa transformação, porque, de novo, quanto mais pessoas a gente consegue transformar a vida, o maior transformado também somos nós mesmos, beleza?
vamos lá. Essa daqui é a nossa primeira live, galera. E eu estou muito feliz com essa live, com essa Masterclass. Estou muito feliz em poder compartilhar com todos vocês. Muito feliz de ver todos vocês aqui de novo. Se você está aqui, se você está nesse momento, você já começa a demonstrar que você é diferenciado, que você quer mudar e transformar a sua realidade. Muito bacana, falando sobre isso, desse ponto que eu estava comentando com vocês, me falaram o seguinte, e é muito legal isso, quando eu comparo assim, pô, fala com a sua cliente, você pode aumentar o ticket médio, tal, você fala assim, Bruno, legal, mas legal às vezes você fazer lá no seu salão, tal, porque aqui a minha cliente, ela não vai pagar mais por isso. E olha que interessante, deixa eu comentar algo com você. Algumas aulas que eu dou ao vivo, e algum dia te ver aí numa aula ao vivo vai ser um grande prazer te encontrar, mas enfim, algumas aulas ao vivo que eu dou, falando com um profissional, compartilhando ali, trabalhando ele para mudar a mentalidade dele, aí ele fala assim, pô, mas a minha cliente ela não vai pagar mais caro, ela falta de grana, tal, e etc. Aí eu paro tudo, falo, ok, vamos lá, para todo mundo, olha aqui para todo mundo. Eu dou até o exemplo do telefone, de novo, lá, geralmente no curso, fala assim, ó, coloca a mão no bolso aí, tira o seu celular. E às vezes vou em algumas regiões que eu dou curso, cara, que são regiões que a gente atende, às vezes, um público que fala assim, cara, não pagaria mais. Não pagaria mais? Ela, muitas das vezes, não te identifica como autoridade naquilo. E por ela não te identificar como autoridade naquilo, desculpa, ela vai te comparar a todos os outros. Sabe por quê? Porque você faz igual a todo mundo. Se você faz igual a todos, ela vai te comparar como todos e falar, eu não vou pagar mais para você porque você faz a mesma coisa que o outro faz. Já ouviu isso? Por que eu vou pagar mais se você faz a mesma coisa que os outros fazem? Agora, olha que muito louco. Aí eu peço pro pessoal começar a tirar o aparelho do celular do bolso. Eu tirei, deixa eu ver. Vários cabeleireiros têm o iPhone. Eu até pergunto, você, toca aí agora no seu celular. Onde está o seu celular? Que telefone você tem? Ué, mas se você não é um cara que tem condição, entenda isso. Por que você comprou mais caro? Porque você entendeu, porque você comprou a filosofia, você comprou a ideologia dessa marca. Você entendeu o conceito que eles estão vendendo. É isso que nós temos que compartilhar com o cliente. Não é vender um serviço, é vender um conceito. E aí, o pessoal fala, quando começa a tirar um telefone, eu faço essa pergunta, né? Nossa, engraçado, por que você tem um iPhone? Você não mora numa região de classe A. Aí o pessoal começa a rir. Por quê? Porque eles conseguem entender. E você entende o que eu estou falando? Faz sentido isso para você? Outra coisa que a gente tem que entender, muitas das vezes, claro, não é desfazer da cliente, mas é mostrar para ela, presta atenção, eu falo em várias outras oportunidades, talvez eu até repita isso. Eu atendo uma cliente hoje e falo todo o processo para ela, construo para ela a experiência, construo para ela o ritual, e se ela chega para mim e fala, olha, não tem dinheiro, tá caro, primeiro momento que eu faço, antes dela até falar que não tem grana, eu já me posiciono. E eu faço isso de verdade. Eu falo para ela, eu prefiro nem fazer o seu cabelo, mas eu falo isso de forma muito educada. Eu consigo transmitir isso para ela de uma forma que não seja grosseiro, arrogante. Mas eu falo para ela que eu prefiro não fazer, porque eu conheço o cabelo. Eu sei quais são as necessidades do cabelo. E não adianta eu querer fazer sem ser dessa forma, se não for seguindo esse ritual, se não for seguindo esse processo, sabe? E aí ela acaba dando, às vezes, prioridade a outras coisas. A cliente que fala que não tem dinheiro, começa a prestar atenção. Tem um outro curso que eu dou, tem um outro passo a passo que eu já ensinei em alguns cursos, eu falo como identificar a nossa cliente. Como identificar a nossa cliente. Eu vou dar uma palhinha para você. Começa a analisar essa cliente. Ela fala para você que está sem grana, mas aparece com uma bolsa nova. O que é prioridade para ela? Então, de novo, presta atenção, gente. Toda vez que eu consigo te comparar aos outros 10 que estão ao redor, e o que você faz é exatamente a mesma técnica. Sabe aquele cabeleireiro que você encontrou naquele último workshop que você foi? Pois é, aquela técnica, ele faz igual. Então, assim, se você não procurar fazer a cliente ver uma experiência no seu salão, além da técnica, desculpa, realmente ela vai achar caro, porque você é igual a todos os outros. Se você não gerar um ritual diferenciado, desculpa, você é igual a todos. E é muito louco que eu passei por essa experiência num dentista. Eu fui um dentista há pouco tempo, estou fazendo um tratamento no dente, e eu consegui classificar ele diferente de todos os outros dentistas.
porque ele começou a fazer a aplicação do ritual, vivi uma experiência incrível lá dentro, passei por uma experiência sensacional na recepção, tinha um cheiro diferenciado na clínica dele, ele falou comigo de uma forma diferenciada, se interessou demais por mim, teve ali algumas coisas para beber diferente, para comer diferente. Foi uma experiência muito diferente. E o ritual dele, o passo a passo dele foi algo muito diferente. O cuidado dele da explicação, a forma que ele mostrou, o cuidado que ele mostrou, que tinha comigo, me orientando de coisas que eu tinha que fazer. Cara, que nenhum dentista que eu tinha, acho que outros dois, ninguém fez igual. Eu já consegui classificar ele como diferente. Quando a sua cliente conseguir te classificar diferente dos outros, ela vai saber que o seu vale mais. Ela por si só vai saber que vale mais. Só que presta atenção, deixa eu te falar uma outra coisa que é importante. Isso tem que ter consistência, tá, gente? Não adianta você falar, poxa, eu participei da Masterclass com o Bruno, fiquei com ele, cara, até ele falar um tchau. Falar tchau, porque ali eu peguei várias dicas com ele e foi sensacional. Aí você vai tentar colocar em prática. Aí na hora que você colocar em prática, você faz uma vez, não dá certo. Aí a gente fala assim, amiga, mas então, você não consegue dar um descontinho. Aí você vai lá, porque você quer pagar lá a conta da água, que não tá errado, mas você vai querer pagar a conta da água, tá falando assim, não, amiga, não, volta, eu vou te dar um desconto. Aí sabe o que ela vai fazer? Quando ela for embora, ela vai falar pra amiga, porque o cabelo ficou até legal, ficou bacana. Ela vai, amiga, e aí, tal, não sei o que. Não, então vai lá na fulana. Só que, cuidado com ela, viu? Ela vai tentar te cobrar muito caro. Só que ela é espertinha. Dá uma choradinha que ela vai voltar. Então, desculpa, você não tá defendendo uma ideologia. Você não tá defendendo um processo, você não tá defendendo um ritual diferenciado. Você não acredita. Então, assim, se você realmente acredita, você vai dar uma sangrada, mas defenda o que você acredita. Faça com que as pessoas que estão ao seu redor, que até os cabeleireiros que estão ao seu redor, falem, cara, ela atende diferente. Eu tenho várias situações de leitura assim. Você também. Se eu falar agora, pensa aí em algum lugar. Eu tenho certeza que você vai imaginar alguém, que você vai conseguir lembrar de alguém. Você se posiciona. E aí, cara, vai ter um momento que você vai falar assim, cara, eu vou me posicionar. E ainda que eu dê uma sangrada, esse posicionamento vai valer muito a pena, Kátia, mais pra frente. Mas você tem que manter firme no seu posicionamento. Tá? Eu já sangrei pelo meu posicionamento. Eu já sangrei por manter ali fiel aquilo que eu acredito. Porque não tem que ser simplesmente o dinheiro pelo dinheiro. Então eles falam assim, então você então é amado de Teresa, então vamos fazer de graça. Não é assim. Mas defenda uma ideologia, beleza? Uma vez mais, quando a gente se posiciona como autoridade, como especialista, a gente consegue também posicionar o formato que a gente vai atender. A gente consegue posicionar como nós vamos receber. Isso tem que ser muito visual, isso tem que estar numa recepção, isso tem que estar visualmente claro para ela. Passo 3, presta atenção que eu vou te falar. Olhe para um novo nicho. Marcou isso aí? Gravou no coração? Gravou na mente? Olhe para um novo nicho. Isso vai dar essa sacada para dar continuidade nessa linha. Quando você olha para um novo nicho, você começa a atuar de forma diferenciada. Você começa a atuar como alguém diferenciado. Você começa a atuar como um especialista. Mas calma que eu já vou bater nisso aí. Deixa eu só te criar aqui um processo para você entender melhor o que é nicho e o que é novo nicho. Quando a gente fala de nicho, quero que você entenda que a área da beleza, ele é um nicho enorme, ele é um nicho muito grande, beleza? Então, a área da beleza é um nicho, é um macro nicho. Quando a gente fala sobre, por exemplo, subnicho, o que seria um subnicho? Subnicho são todos os outros setores abertos dentro daquele macro nicho. Vamos deixar isso mais claro. Antigamente as pessoas iam para o cabeleireiro, né, até hoje vão, claro. A criança ia cortar o cabelo no salão, até hoje muitos vão. O homem ia no salão fazer o cabelo, a mulher ia lá fazer a manicure dela, e até hoje também vai. Mas alguém foi lá, percebeu uma oportunidade e criou um subnicho. Agora, o homem não vai mais no salão cortar o cabelo. O homem vai na barbearia. Agora, a mulher não vai mais no salão. Ela vai na esmalteria. Hã? Faz sentido ou não? Cara, até salão para criança cortar cabelo específico no nicho existe. Então, olhe para um novo nicho. E o que é olhar para um novo nicho? Porque hoje tem muita gente que quer fazer, né? Fazer algo que todo mundo está fazendo. E você fazer aquilo que todo mundo está fazendo, cara, é mais do mesmo. Olhe para um novo nicho. Eu quero dar um exemplo para você de novo nicho. Eu estava dando um curso, acho que eu vi um comentário desse, acho que lá, no curso que eu estava dando no Equador. Não foi no Equador, não, foi aqui no Brasil. E uma pessoa comentou, perguntando no curso ao vivo, né, presencial, e aí a pessoa falou, Bruno, eu gosto muito de atuar no segmento de atender terceira idade. Aí eu falei, repete isso.
Ela falou, não, eu gosto de atender a terceira idade e tal. Eu falei, uau, que incrível. E eu falei para ela, você sabia que isso pode ser um novo nicho? Você pode ser a pessoa que está abrindo um novo nicho no mercado que eu ainda não vi. Agora, deixa eu explicar ainda esse ponto do olhar para um novo nicho. Por que eu falo isso para você? Cara, tem um monte de gente que já aprendeu um monte de técnica, que já foi para vários cursos. Eu até perguntei aqui para você comenta aí sobre... Cara, você vai aprender um monte de técnicas. Técnica do loiro tal, e técnica da cor não sei o quê, e você aprende uma... E aí, o que fazer com tudo isso? Hã? O que fazer com tudo isso? Como é que eu consigo trazer uma cliente? Como é que eu consigo fidelizar uma cliente? Como é que eu consigo... Não tem! E, cara, não tem nada de errado nisso. Muitas vezes o cara ele não vai ali querer te dar a cartinha aqui, ó, da manga dele. Não vai. Então, a gente tem hoje muitas técnicas na mão de muitas pessoas, mas que não sabem ganhar dinheiro com as técnicas que ele tem. Então, aí, ó, presta atenção. Levanta uma bandeira de especialista em algo. Hã? Olha essa sacada. Levanta uma bandeira de especialista em algo. Mas não é simplesmente falar. Cara, mostre em todos os lados. Mostre para todo mundo. Aí eu tive até um curso presencial. Alguém falou assim, Bruno, mas está querendo dizer, então, que eu tenho que parar de fazer aquela outra coisa, mas eu gostava tanto de fazer aquilo também. Eu vou ter que fazer uma coisa só, um serviço só. Não! 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 Você vai continuar fazendo o que você faz. Você vai continuar, só que você vai escolher gente. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Presta atenção, vamos pensar junto. Pensa num, sei lá, vai. Deus nos livre, toca na madeira aqui. Você de repente tem um probleminha aqui nesse dedo, tá? Tá com um probleminha aqui nesse dedo. Eu até comento, acho que até no outro vídeo, se alguém já viu o vídeo, acho que eu comento sobre isso aí também. E aí você tem lá duas opções. Um lugar que é especialista, um lugar que é, eu faço todas as partes do corpo. O outro lá fala assim, eu trato especificamente dedo. Cara, essa pergunta é retórica, eu sei que você vai responder. Você vai no cara que cuida de todas as partes do corpo, ou você vai no cara que é especialista em dedo? A pergunta é retórica. Pensa sobre isso. Entende? O cara, quando ele olha para o mercado e tem a chance de ser o número 1 em um nicho que ninguém está atuando, cara, é muito maior. Entende isso? Então, assim, também é um outro gancho que eu quero falar com você. Não adianta você falar, legal, vou fazer, mas presta atenção, olhe para um novo nicho. Não queira fazer aquilo que todo mundo está fazendo, sabe? E aí pensa nos outros 2 passos que eu te dei. Se você não fizer ela viver uma experiência diferenciada, eu vou falar, bicho, eu não vou pagar mais por isso, você faz o que o outro faz igualzinho. Quando você começa a fazer aquilo que todo mundo está fazendo, já não é diferenciado. Você não criou um ritual. Vamos lá para o passo 2. Você não criou um ritual, você não criou uma coisa diferenciada para outra. Uau! Esse cara é autoridade no que está fazendo. Esse cara é especialista no que está fazendo. E às vezes, muitas das vezes, não é fazer enganando, não é isso. Mas, cara, pouquíssimas coisas que você colocar, pouquíssimas coisas que você falar, ela já vai te olhar diferente. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão fazendo. E olha que muito louco, eu comento isso em curso. De você falar bom dia para as pessoas. De você falar muito obrigado para as pessoas. De você agradecer, falar, cara, Deus te abençoe para as pessoas. Sabe o que as pessoas começam a ver para você? Nossa, como ela é diferente. Como ele é diferente. Sabe o que eu quero compartilhar com você com isso? São coisas simples, cara, muitas das vezes, que você vai conseguir fazer, que assim, você consegue pôr em prática assim, ó. Então, levanta uma bandeira, mostra para as pessoas que você é especialista. Agora, se eu posso dar uma outra dica, começa a olhar para um nicho diferente. Sabe? Começa a olhar para um negócio diferente. Cara, olha que louco. Você já pensou se tivesse... A gente falou agora há pouco, a gente estava falando sobre quantidade de clientes, salão está cheio, está vazio, e eu te provei que isso não está relacionado a você aumentar seu faturamento. A gente está vendo aqui o passo a passo com o que eu já te compartilhei e com o que eu vou te compartilhar até o final. Um outro exemplo que eu posso dar para o Fernando, presta atenção. Cara, hoje, especialista em loiro, cada vez mais está aumentando, né? Já prestou atenção sobre isso? Tem muita gente, eu quero fazer loiro, eu quero fazer loiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos especialistas você já viu falar em acobreado? Quantos? Me fala aí. Tá pegando a sacada? Tá pegando a sacada? Então é isso. Só olhe para um nicho diferente. Olhe para um nicho que ninguém ainda está olhando. Eu vou te dar, eu como exemplo. Eu olhei, cara, para um mercado que eu faço noiva, eu faço penteado. Essa é a minha maior bandeira. Eu levanto isso e falo, cara, o negócio é o seguinte, eu sou autoridade nisso. Mas não é eu que falo isso. Eu consigo mostrar isso com um passo a passo, com uma metodologia. Eu mostro para ela, eu consigo construir isso. E aí, quando ela chega, cara, já está agregado muitos valores. Não estou falando valor de dinheiro, está agregado muitos valores nisso.
ok? Então, olhe para um nicho, nesse nicho maior nosso, que é o mundo da beleza. Olhe para um subnicho. Quem sabe você é o cara que vai abrir um subnicho, que vai abrir um nicho diferenciado na sua região. Entende isso? Faz sentido para você isso? Me responde uma coisa. As pessoas pagam mais por um especialista, sim ou não? Você foi em algum outro lugar, se você for em alguma... Precisa fazer, sei lá, o dente, precisa fazer uma cirurgia no olho, precisa... Se você vai em um especialista, você paga mais por isso? Sim ou não? Deixa eu te dar um outro exemplo, né, nessa questão de nicho, de mudar e etc e tal. Cara, quer ver um nicho que alguém achou e mudou, revolucionou o mundo? Que alguém olhou de uma forma diferente? Cara, o mundo de transporte. Você já andou de táxi? Eu, cara, na minha vida, se eu falar que eu andei uma ou duas vezes de táxi alguns anos atrás, foi muito. Mas alguém olhou dentro desse universo macro, né, de transporte, alguém olhou para um subnicho e foi lá e fez gerar uma experiência. A experiência era talvez o aplicativo, ter ali na mão, fácil acesso, fácil forma de chamar. E aí, ele criou um ritual dentro do carro, que ele pergunta para você, como é que está o ar para o senhor? O senhor gostaria que deixasse mais frio, mais quente? Pô, cara, o cara está se preocupando com o ar para mim, que muito louco! E aí ele falava, o senhor aceita uma balinha, o senhor aceita uma água? Cara, sensacional. Então eu quero que você entenda e avalie esses nichos que eu estou te comentando, compartilhando. Comece a analisar o tamanho da concorrência, comece a analisar quantas pessoas estão fazendo aquilo, porque senão não vai ser algo diferente. Você tem que encontrar algo diferente. Olhe para algum lugar que nem todo mundo está olhando. Tá? Naquele primeiro momento, o seu cérebro vai querer dizer, talvez, cara, você está louco, ou alguém vai dizer, você está louco. Mas lembra, uma ideia, quando está nascendo, quando você entende ela e sabe que ela vai fazer a diferença na vida de outras pessoas, aquilo pode ser chamado e comparado como louco. Mas quando aquilo você põe em prática, acredita, persiste, com consistência e mantém, vai, porque você entendeu a visão, mais na frente, você vai ser chamado como revolucionário. E é isso que eu quero que aconteça aqui com você. Eu quero muito que tudo que a gente está compartilhando, que mude você, que mude a sua vida, que mude, e você também mude e transforme a vida das pessoas. Só que é o seguinte, você não pode ser o cara, quem está falando aqui, pô, pessoal, você não pode ser assim, imediatamente, né? Amanhã, você fala, opa, agora eu sou especialista, então, eu sou especialista, você vai me pagar. Não, é um processo isso. Esse é um processo. Isso vai levar você para um novo momento, para um novo level. As pessoas vão te olhar dessa forma. Tudo que eu estou falando sobre essa questão de nicho faz muito sentido daquilo que a gente estava comentando sobre propósito de vida, sabe? Então, assim, bacana vocês estarem compartilhando isso, porque você descobre qual o seu real propósito, cara. E eu já perguntei isso várias vezes em curso. Você já parou para pensar? Por que você nasceu? Por que você está fazendo na área da beleza? Por que você faz isso? É sensacional, gente. Para pensar, por favor. Eu quero que você olhe em qualquer momento, não agora, mas depois. Se dá uma parada no espelho, você pensa o seguinte: cara, você é transformador de vidas. Você muda vidas, gente. Só que quando você começa a mostrar isso para as pessoas, elas vão enxergar, elas vão conseguir ver uma energia diferente naquilo. E elas vão colocar valor. Para de fazer simplesmente serviço por serviço. Então, encontre um novo nicho, encontra uma nova forma, aplica tudo isso que a gente está compartilhando e que a gente ainda vai compartilhar com você. As pessoas vão sentir algo diferente. Quando você continua com persistência, numa segunda, numa terceira, numa quarta, assim, cara, tem algo diferente acontecendo aqui. Tem algo diferente. E ela vai contar para uma próxima. Ela fala, cara, eu nunca passei por isso. Lá não é assim, não. A forma não é assim. E vai fomentar. E você vai se tornar uma referência. Uma outra sacada que eu queria comentar com vocês. A Hair Brasil foi agora, não sei, coloca aqui se você participou, se você foi lá para a Hair Brasil. Comenta aí, eu quero ouvir quem participou. A gente estava na Hair Brasil, e sabe uma coisa que eu percebi andando, caminhando lá pelos estandes, olhando tudo? Era muito louco que o que tinha lá tinha aquilo que os profissionais cabeleireiros estavam procurando. Aí você fala assim, tá vendo? Ô Bruno, você é meio louco, hein, cara? Você é meio louco. Eu vou concordar com você. Porque essa loucura de agora, você amanhã vai falar, ele é um revolucionário. E nós seremos juntos. Porque se você está aqui comigo, é porque você, cara, também quer mudar, também quer transformar. E aí, eu fiquei analisando ali, pensei, a gente tem até, acho que um vídeo falando sobre a Hair Brasil, né? Eu vou mandar para vocês depois esse material também. E, cara, olha que muito louco. Na Hair Brasil, eu percebi
que não tinha, por exemplo, um dos nichos que tem aí que eu estava falando para você, o nicho de barbearia, lá tinha nicho de loiro, lá tinha, mas, por exemplo, quando a gente pensa num nicho diferente, como, sei lá, noiva, não tinha. Quando você pensa, sei lá, o nível de terceira idade, o que tem lá para terceira idade, sabe? Então, tinha lá aquilo que o profissional procurava, legal. O que eu quero dizer com isso? Isso é óbvio. Mas será que tem algo que pode ser diferente? Será que tem algum segmento, um subnicho que pode ser diferente? E eu encontrei uma, duas coisas lá que as pessoas não estavam olhando, que não estavam dando a atenção. Isso é um bom sinal. Porque se você agora, tudo que a gente está falando, que a gente ainda vai falar, se você começar a abrir a sua mente e vir ideias e você pôr em prática, você vai ser o primeiro. E se você é o primeiro, você vai colher resultados diferenciados primeiro. Ok? Bom, dentro desse processo de falar sobre novo nicho, falar como a gente vai atuar, encontre um novo nicho, eu dei o meu exemplo, né? E aí dei exemplo também hoje de aplicativo, tem vários outros exemplos que você pode olhar que talvez você também já passou na sua rua, já passou aí perto onde você mora, já passou e viu algo diferente, falou assim, caramba, olha aquilo, que sacada interessante, né? Uma outra eu estava vendo esses dias um de sobrancelha lá, que acho que é Mundo das Sobrancelhas, eu acho. Então, cara, a mulher não vai mais no sobrancelha, ela vai lá no mundo das sobrancelhas fazer sobrancelha, ok? Então, esse é o passo que eu queria te falar sobre olhe para um novo nicho. Procura isso, atua de forma diferenciada, beleza? Então, o passo 4, como, onde e quando. Anota aí, porque essa daqui é um negócio muito louco, esse passo, cara. Passo número 4. Anota aí. Como, onde e quando. Vamos lá. Primeiro, como. Eu quero agora, então, que você faça um ponto de conexão lá no primeiro que nós falamos. Falamos sobre gerar experiência. Como? Faça aquilo que os outros não estão fazendo. Cuide da sua cliente de forma que os outros não estão fazendo. Olhe para algo diferente. Aí eu vou falar entrando no onde. Onde? Você pode atuar no novo nicho. Isso vai te fazer diferente. Isso vai te gerar algo diferente. Entende? Isso pode te gerar maior faturamento. Como? Atua lá no passo 2. Cria um ritual. Então, a gente consegue mesclar esse como. Onde? Onde? Atua nesse novo nicho. Gente, eu não tô bravo, tá? Eu tenho mesmo essas variações, eu falo mais alto, às vezes mais baixo. Quando eu falo mais alto, eu quero ser incisivo, eu quero que você guarde isso no seu coração, eu quero que você guarde isso na sua mente, porque eu quero que tudo isso faça sentido e mude a sua vida. Vamos viver uma vida extraordinária, cara, com esse universo da beleza. Você vai ser procurado como especialista, eu tenho certeza disso. Esse dia vai ser um dia transformador para a sua vida, como tenho certeza que está sendo. Eu sinto isso, está sendo, cara. Tá muito louco. Olha os comentários que vocês estão fazendo, eu estou muito feliz por isso. Então presta atenção, você, Fernando comentou, e todos vocês que estão aqui. Tamo junto, cara. Vamos junto. Me lembrou agora de algo, eu queria comentar isso com você, é uma expressão que eu gosto muito, chamada Ubuntu. Já ouviu falar essa expressão? Chama Ubuntu. E é um dialeto que fala o seguinte: somos o que somos porque somos todos nós juntos. Somos o que somos porque somos todos nós juntos. Entenda uma coisa: pessoas, gente, para ser gente, precisa de gente. Entende isso? Então eu vou encerrar essa linha de pensamento assim, ó. Cabeleireiro, para ser cabeleireiro, precisa de cabeleireiro. É por isso que eu tô aqui com essa paixão compartilhando com você. Porque, velho, eu não sou o que eu sou se não fosse nós juntos. Falei para você, volte lá no onde, né? Atuando num novo nicho, fazendo link para o passo 3, que isso é algo muito simples de se entender. E quando a gente começa a atuar num novo nicho, cara, a concorrência é muito menor. A concorrência é muito menor. E o que está acontecendo? A gente consegue aumentar o faturamento. Por quê? Quando a pessoa vê que tem um especialista em um nicho diferenciado, fala, cara, pum, ele vai em você. Porque você está atuando num nicho novo. E isso te gera mais faturamento. E aí, isso fica muito claro, que você para de depender dos fatores externos. Como assim, meu fator externo? Cara, crise. E muitas das vezes, as coisas, quando não começa a dar certo, a gente tem costume de ou colocar a culpa em alguém, ou colocar a culpa na crise. Não que ela talvez não exista lá fora, mas entenda uma coisa.
Você para pensar que é muito louco? Gente, o dinheiro, ele é cíclico. O que é cíclico? Ó, ele faz esse movimento assim, ó. Ele tá lá em cima, daqui a pouco tá aqui. Isso quer dizer o seguinte, ó, tem alguém aqui, ó, ele tá com dinheiro. Daqui a pouco o dinheiro sai daqui, ó, pum, vai para a mão do outro. Daqui a pouco, pum, vai para a mão do outro. O dinheiro, ele movimenta. O dinheiro, ele não para. Então, se alguém não está ganhando dinheiro aqui hoje, alguém no ponto vai ganhar dinheiro. Eu ouvi falar de uma pessoa que se tornou especialista em um nicho, que na época era um nicho novo, que era alisamento. Bicho, ela fez grana, velho. E o Brasil estava naquele momento que todo mundo estava falando de muita crise, entende isso? Então, onde, aqui no nosso passo 4, eu te trago um link para o passo 3, atuando no novo nicho. Porque isso vai fazer você não depender desses fatores externos, como, por exemplo, crise, ou sei lá, baixa movimentação, ou o que mais que possa ser levado como algum exemplo para as pessoas. Eu já vi gente falar, cara, crise. Assim, guardadas aqui, pezinho muito no chão. Mas eu atuo hoje em um segmento, cara, que eu sou muito feliz, cara. E graças a Deus, estamos indo bem, tá? Então, é isso, porque eu entendi, porque eu estou me posicionando de forma diferenciada também. E é isso que eu quero compartilhar com você, tá bom? Agora, o terceiro ponto disso que eu estava falando do nosso quarto passo é quando? E aqui eu quero entrar num ponto muito importante. Quando? Chega mais perto. Aumenta o som aí. Presta atenção. Agora. Agora. Pega tudo o que nós estamos compartilhando agora e atue agora. Tudo que eu vou ainda falar para você, para a gente encerrar, agora. Você tem que usar agora. Espera aí, eu vou te dar um exemplo. Vê se você já viu alguém falar isso ou alguém passar por isso. Isso é muito importante, tá? Você já ouviu alguém ou você já fez isso? É familiar para você? Gente, então, tô precisando aqui emagrecer, né? Perder uns quilinhos e tal, não sei o quê. Ah, eu vou começar segunda-feira. Hoje não, segunda-feira. Ou então precisa entrar na academia, né? Precisa fazer malhação e tal. Não, eu vou fazer. Segunda-feira eu começo. Cara, não vai começar, vai postergar. Sabe tudo que eu comentei com você lá em cima? Das pequenas mudanças que você pode fazer agora! Aí você fala assim, ô Brunão, mas exatamente agora, se você for levar o pé da letra, pô, meu salão tá fechado agora. Amanhã, quando você chegar no seu salão, qual vai ser a primeira atitude que você vai fazer? Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Então, quando? É agora, gente. As mudanças têm que ser agora. As transformações têm que ser agora. E tudo que eu estou compartilhando com você, cara, são coisas simples. São coisas que você pode se posicionar de forma simples e gerar as transformações. De novo, eu sei que eu vou repetir, mas, cara, tenha consistência e mantenha nesse seu posicionamento. É isso. Outra coisa que eu brinco, às vezes, dentro desse exemplo, às vezes é juntar dinheiro. Né? Não, eu vou juntar dinheiro. Ou então, às vezes, sei lá, você precisa comprar alguma coisa que seria importante para você. Não, eu vou comprar aquilo. Quantas vezes você pode ter feito isso se você é casado, com a sua mulher, ou com o seu esposo? Não, a gente precisa comprar aquilo. A gente vai comprar aquilo. Cara, e você não toma atitude, você não vai lá, você não compra, você não guarda dinheiro. Porque a gente posterga. Ah, não, quando a gente parar, quando a gente pensar, quando a gente for. Não vai fazer, você não faz. Você não faz. Então, eu quero começar a falar de um ponto, e antes de falar desse ponto, ele chama zero ação, tá? Vou falar desse ponto, é um ponto muito importante. Segura aí, grava esse nome, zero ação. Mas antes disso, eu quero te falar, dar um exemplo, que é um exemplo do pente. Que exemplo é esse, cara? Que exemplo é esse? Então, eu já vou falar para você do zero ação. Segura aí, cara. Não seja zero ação. Segura aí, mas eu já falo para você. Olha só. Fui dar um curso, eu estava dando um curso presencial, e foi na Bolívia, na Bolívia. E aí lá na Bolívia, eu estava dando um curso, e lá tinha um pente que eu estava usando que não tinha muito lá. Guarda isso, olha que muito louco esse comparativo. E aí, dado o momento do curso, estava falando com o pessoal, né, dando esse treinamento com o pessoal, e aí eu falei assim, galera, peguei o pente, mostrei, falei assim, quem quer o pente? Quem gostaria de ganhar o pente? Perguntei pra galera, tal. Vamos trazer isso para agora, aqui na nossa Masterclass? Vamos fazer aqui agora, então.
Tá? Digamos que eu estou com isso aqui e isso daqui, sei lá, é a caneta, beleza? Então, tá aqui o pente, desculpa. Tá aqui o pente. Eu fiz isso lá. Perguntei para ela, quem quer esse pente? Quem gostaria de ganhar esse pente? Quem gostaria de ganhar esse pente? Tô falando. Aí as pessoas pensaram, eu gostaria de ganhar esse pente. Geralmente a gente tinha 2 resultados. Se liga. Primeiro resultado que acontecia. Na terceira vez, como eu estou repetindo agora para você, quem quer o pente? Quem gostaria do pente? Quem gostaria de ganhar esse pente? Na terceira, quarta vez que eu falava, de repente levantava uma pessoa. Uma pessoa levantava e ia lá e falava, não, eu quero o pente, daí. Ela saía sentando. Quando isso acontecia? Se não acontecia o seguinte, ninguém levantava. Lá, a maioria também levantava a mão falando, eu quero. Quantos eu te falei que geralmente levantavam? 1. E eu quero dar esse exemplo para você agora. Eu quero que você pare de digitar, se você estiver digitando algum comentário, se você estiver dando uma olhada no seu celular, para tudo. Presta atenção, olha aqui. Eu estou olhando aqui no buraquinho da câmera, eu quero olhar como se fosse olhando dentro do seu olho. Presta atenção. O exemplo que eu dei para eles, eu vou fazer a pergunta para você agora. De tudo que eu compartilhei, de tudo que eu estou compartilhando, de tudo que eu ainda vou compartilhar com você hoje, ainda tem? Quantos de vocês vão colocar em prática? Quantos de vocês vão agir? Porque falar que quer, todo mundo fala. Falar que quer transformar o seu salão e faturar mais, todo mundo fala. Falar que quer o pente, todo mundo quer. Mas eu quero dar uma notícia antes de falar do Zeração, e vou chamar aqui algo. Eu só quero que continue aqui comigo na live. Quem realmente for a pessoa que vai agir, que vai chegar no seu salão amanhã, que vai abrir o seu salão, que vai colocar atitude, que vai agir para mudar, para transformar o seu negócio, agir de forma diferenciada, transformar a vida da cliente, entender no seu intelecto que você transforma vidas através da beleza. A partir desse momento, eu só quero que fique aqui na live essas pessoas. Eu não vou ficar bravo com você. Eu estou muito feliz se você chegou até aqui. Mas eu quero que realmente só continue na live se você é a pessoa. Beleza? Eu vou te dar 3 segundinhos. Faz de conta que caiu aí a conexão. Faz de conta que você precisa correr lá no banheiro. Eu não vou ficar bravo com você. Eu continuo seu amigo. Talvez você continue e consiga ver algum conteúdo, alguma coisa minha que eu vou postar. Talvez sim, talvez não. Então, presta atenção que eu tenho uma notícia para dar agora para todos vocês que estão aí, estão comigo. E você é do caramba, velho. Parabéns por isso. Porque você é essa pessoa que levantou e pegou o pente e falou, o pente é meu. Tem a coragem de falar, eu vou transformar o meu negócio. Parabéns. É surreal, é muito louco isso, cara. Porque desses exemplos que eu dava lá, eu pegava a galera e falava, olha só, você vai realmente transformar o seu negócio se você realmente agir. Falando sobre zeração, eu quero dar 2 exemplos para vocês. Vou pegar aqui 2 canetas. Consegue ver? 2 canetas? E aí, eu pegar o pente aqui. Pronto, eu gosto mais desse pente aqui. Olha só. Vai ser diferente. Tá um pouquinho sujo, mas não olha não, tá bom? Aqui. Aqui significa que as suas ações são 0. Então significa que você é 0 ação. E se você continuar nessa linha, você não vai transformar o seu negócio. Você não vai gerar o faturamento que você almeja, que o seu coração pede, que a sua família pede, para realizar os sonhos do seu coração. Você não vai, porque você está sendo 0 ação. Você ouviu, você já viu outros cursos de técnicas, você está aqui, cara, incrivelmente, a gente nesse bate-papo delicioso, mas você não agiu. Agora, para você deixar de ser 0 ação, olha que muito louco a ação que você pode tomar. Se esse cara aqui é você, tá vendo? E olha o ângulo que eu vou girar. Você está conseguindo ver? Aqui, ó, você está dentro da linha do 0 ação. Se você inclinar minimamente para o lado, percebeu que eu inclinei um pouquinho? Ó? Se for 0,01%, você inclinou. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que você agiu, mesmo 0,01, que isso significa 100%, porque você não agia. Você já ouviu, você falava, eu quero, mas nunca agiu. Amanhã, quando você abrir o seu salão, e você agir esse pouquinho que eu fiz, ó,
Essa outra linha que está aqui significa a linha do seu sucesso, a linha do seu maior faturamento. E por menor que seja essa mudança que você faz, você vai ter esse caminho aqui a trilhar. Olha, 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 olha. E por mais que talvez seja um pouco mais lá em cima, mas você vai conseguir chegar na linha do seu maior faturamento, na linha para a realização dos seus sonhos. Agora, o que é muito louco em tudo isso? Depende de você. Se a sua ação, se você não for zero ação, e se você agir, e dependendo do grau que você der, você pode chegar muito mais rápido na linha do maior faturamento. Não é muito louco isso? Sabe o que eu quero dizer? Não seja zero ação. Não seja zero ação. Se você não for zero ação, se você fizer 0,01, cara, você vai mudar o seu negócio. Beleza? Isso é muito importante. Olha só, isso é importante. Então, agir, gente, tem que agir. E eu quero falar para você que de tudo que a gente está compartilhando, cara, se você pegar isso aí e usar ele, eu falei 0,1, se você usar 10%, se você usar 20%, cara, eu vou ficar muito feliz. Era isso que eu queria compartilhar com você agora no final. Mais uma vez, deixa aqui o seu comentário, fala o que você achou da nossa Masterclass, fala o que você achou do conteúdo que eu compartilhei com você, fala o que você achou desse método, dessa metodologia, dos 4 passos que nós compartilhamos, beleza? Galera, como eu falei, seria até o momento de dizer o tchau. Então, você que está aqui, muito obrigado, parabéns, você está demonstrando que você é diferenciado de todos os outros. Tamo junto, conta comigo. Valeu, galera. Vamos encerrar. Um abraço, beijo.